A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos para Minas Gerais conversar com Laura Catarina e Gustavo Amaral, Gustavito. Agora eles formam o duo musical Seiva, uma conversa sobre o cenário musical da região, a carreira solo dos dois e suas influências. Laura é filha do cantor e compositor Vanderly, falecido em 2016. Gustavito já lançou mais de 5 álbuns. Muita música, online, em casa, na quarentena. Começando aqui mais um Colibri na Quarentena e hoje nós estamos recebendo com muito prazer o duo musical Seiva, a Laura Catarina e o Gustavo Amaral, mais conhecido como Gustavito. Bem-vindos! Vocês estão em Minas Gerais, a Laura, ao que parece, está em Belo Horizonte e o Gustavo está na Serra do Cipó, é isso mesmo? Localizamos cada um de vocês. Bem-vindos à Rádio Brasil Atual e aqui no YouTube, nesse programa aqui do meio da quarentena, que é o que a gente pode fazer, não dá para levar vocês no estúdio, a gente conversa por aqui mesmo. Mais uma vez, bem-vindos. Vamos falar do trabalho do Seiva e do trabalho individual de vocês, né? Laura, bem-vinda também a todos. E só queria falar para a Laura que a gente teve aqui com o tio dela, aqui o Marcos, né? Fazendo um programa especial maravilhoso do trabalho dele. E, obviamente, fizemos uma homenagem ao Vanderly querido, que é aqui muito querido em São Paulo, fã-clubes e tudo mais, gente toda, né, falando dele. O Marcos também se emocionou, e eu também, todos nós falamos, né? E o Vanderly é pai da Laura Catarina, certo? Vamos falar agora do trabalho musical de vocês, para começar. Mas antes de falar do trabalho musical, eu queria saber como é que vocês estão encarando essa coisa da pandemia, porque parou o trabalho, né? Vocês estão aí com um trabalho novo e parou tudo, né? Parou, não tem mais show, não tem mais como se virar, receita para ganhar um dinheirinho para fazendo show, e vocês estão lançando trabalho novo. Então, eu queria saber a reação de qual foi o impacto para vocês dessa pandemia, começando, claro, com a Laura. Obrigada, Osvaldo, pelo convite, e é uma alegria também participar aqui com você e com o Gustavo, assim, nesse formato novo, né, que a gente está sendo proposto a realizar as coisas virtualmente. Sinceramente, eu não gosto de fazer nada virtual, não gosto muito de trabalhar a conexão virtual, mas estou me acostumando. E tanto não gosto muito, não estou tão adaptada que no meio da pandemia, assim que começou, eu e o Gustavo, a gente já estava se comunicando há alguns meses, querendo fazer um show de lançamento do nosso projeto em abril. E aí, quando começou a pandemia, ali bem no início de abril, quando chegou aqui, a gente não desistiu, né, de se encontrar. Propus para ele, deixa eu ir aí para a Serra para a gente produzir, vamos tentar gravar alguma coisa. E aí deu certo, assim, a gente conseguiu produzir bastante coisa, assim, principalmente por não ter planejado a longo prazo. O que fluiu ali foi muito bom para a gente, foi muito positivo e acredito que engrandecedor, assim, para a nossa construção. Só isso já vale, assim. Eu acho que muitas pessoas estão fazendo isso, assim, pequenos encontros, né, assim, mais, como é que chama? Estratégicos, assim, nesse esquema que nos é permitido circular, né? Uma pessoa ou outra ali encontra quando é necessário, preservando sempre os mais velhos, né, que são o maior grupo de risco com o coronavírus, os idosos e tal. Mas eu vejo que a gente não tem outra saída nesse momento, porque como artistas, a gente se sente muito incompleto, sem compartilhar aquilo que a gente produz. E o lugar que a gente tem para compartilhar nesse momento, até com nossos amigos, é virtualmente. Então, eu vejo que não tem outra saída. Tem gente que está reinventando, né, novas formas de produzir, de divulgar, criando séries e séries de músicas, contando suas histórias,
fazendo lives da vida pessoal, seja, sei lá, um monte de gente fez isso, né? Contou mais de si mesmo. Surgiram novas possibilidades, até de fazer uma entrevista como essa aqui com você. Às vezes a gente ia ter que marcar lá para frente, numa data que a gente ia ter que viajar. Então, acho que possibilitou também encontros inusitados essa pandemia. E, assim, para mim, é um pouco desafiador também, porque eu tenho uma filha de 1 ano e meio quase. E aí ficar em casa também é bem desgastante, né? Para todas as famílias que estão tendo que ficar em casa com as crianças, assim, é um pouco mais desafiador. Deu uma travadinha aí, é isso? Bom, para mim também, aproveitando aí para pegar a fala, Então, agradecer aí, Val, pelo convite da bastante essa rádio. demanda artística base. Alguém voltou. Ó, Conclua o raciocínio, ô Laura, que deu uma travadinha na hora que você estava falando da tua filha pequena, que você estava em casa e ter que lidar com isso também, para ela é novidade, para todo mundo, para todas as famílias, né? A gente não gosta de estar, mas a gente tem que se virar, fazer o quê, né? Não tem como. Então, só concluindo, eu gostei muito de ter vivido esse momento com o Gustavo na Serra do Cipó. Deu uma aliviada, né, nesse enclausuramento da pandemia, assim, porque eu moro em apartamento também. Apesar de ser uma cobertura, também é tudo quadrado, né, fechado, não tem muita mata assim perto. E foi muito bom para mim e acredito que a gente alcançou alguns dos objetivos nossos para aquele momento. Artisticamente, a gente começou a registrar já a base do nosso primeiro CD. Então, a gente está trabalhando nisso, trabalhando com ideias de clipe para a gente lançar, finalizando os arranjos. A gente já plantou as sementes. Para mim, já traz uma tranquilidade, mesmo estando em casa, porque é um trabalho mesmo gradual mesmo. Você criar um arranjo, pensar, ouvir, sentir, mudar, convidar alguém, isso é uma coisa que leva tempo. Tocar, gravar de novo, não é uma coisa de um dia só, nem de um mês. Você vai fazendo aos poucos. Então, acho que tá tudo bem nesse sentido. A gente está continuando produzindo mesmo assim. Isso está sendo muito bom. Beleza. Gustavito, você aí na Serra do Cipó. legal, Oswaldo. E ela tá hidratando também, porque ela tá calor hoje. Hoje tá calor. Tem que hidratar toda hora, tá certo. Calor aqui dentro, também tô aqui me hidratando. E bom, primeiro agradecer aí pelo convite, É isso. saudar aí todo mundo que está acompanhando o programa hoje. E dizer que, bom, essa situação da pandemia é bem desafiadora mesmo para todos. E eu vejo que para os artistas, né, por um lado, eles são principais afetados, porque o nosso trabalho ele sempre envolve, né, a reunião, né, das pessoas, né, o encontro, né, esse momento, justamente esses momentos tão importantes na nossa vida, a gente estar junto, né, trocando energia, trocando afetos, né, e a música, né, ela é o principal responsável por esses momentos de encontro, né. Então, para nós não poder ter essa troca com o público, como a Laura falou, realmente é muito ruim, né? Eu até hoje eu não me acostumei ainda com tocar assim na live, você, né, tá ali tocando entre uma música e outra, você nem sente a reação do Ninguém público, aplaude, pô, né? Assim não dá, pô. Ninguém aplaude. o impacto não tá, né? Às vezes uma pessoa entra ali, sai, né? Fica um número ali flutuante das pessoas que estão entrando e saindo, e você não tem certeza que alguém ali entrou e ficou, entrou e passou, então é uma relação muito distante, assim, eu vejo, né? Mas por outro lado, para os artistas a vida é sempre um processo de reinvenção, né? Eu como artista eu vejo que em diversos momentos assim da minha história, assim, do meu trabalho, da minha trajetória, a gente sempre esteve se adaptando ao momento, né? E trabalhando de acordo com as ferramentas que estavam ali disponíveis naquele momento. E e aí, mais uma vez, nesse contexto virtual, então é um novo contexto, mas como a Laura citou também, os artistas estão se reinventando, propondo novos formatos, e principalmente nessa produção de conteúdo, né, que eu acho que é o mais importante nesse momento, que é o que os artistas podem e devem fazer, né, para contribuir com o processo das outras pessoas, que muitas vezes estão passando situações mais
difíceis, assim, enfim. E aí e não podem ter esse momento de diversão, de se extravasar, né? De estar ali fruindo um produto artístico, estar se elevando espiritualmente, né? Porque a nossa música também ela é muito desse lugar, né? Da elevação espiritual, da cura. Então esses momentos de encontro para celebrar a música, eles fazem muita falta. Eu particularmente estou sentindo muita falta assim de poder estar junto com as pessoas, né, perto mesmo, tete a tete, olhar no olho, trocar, cantar junto, sentir as pessoas, né, vibrando junto, né, com a música. Mas a gente tem que manter essa chama acesa de alguma forma, Claro. então a gente é tudo Inclusive, isso. até para se reinventar, quando você está falando aí, Gustavito, até para se reinventar, para gerar receita também, porque daqui a pouco, tanto tempo parado, como é que fica, né? Vocês faziam Pois é. shows, estavam fazendo shows, aí ganham dinheiro, o show e não tem como receber dinheiro de show, tem que Eu ia inventar. chegar nesse ponto, inclusive, que eu acho que é um momento importante também das pessoas se conscientizarem da necessidade de estar valorizando o trabalho dos artistas, né? E contribuindo para uma live, para um evento, né? Como se ela estivesse indo presencialmente mesmo, né? Eu acho que isso também é uma ficha que às vezes está demorando um pouco a cair para as pessoas, né? Porque os artistas estão ali o tempo todo aparecendo, todo dia tem um vídeo novo, tem uma live, tá sempre ali tocando, se apresentando, lançando coisa nova, música nova, né? E as pessoas estão se alimentando disso, né? Caminhando junto, né? E conseguindo ver, né? A luz, né? No meio da escuridão, as luzes que vêm através das músicas, né? E das músicas que traduzem o momento que a gente está passando. Então, né? Eu também, diversos artistas aí estão sempre lançando, né, materiais, canções, clipes que falam do que a gente está passando e ajuda, né, as pessoas a atravessar esse momento com mais Uhum. positividade e tudo mais. Mas ainda falta muitas vezes para as pessoas entenderem esse lugar de valorizar o trabalho do artista e contribuir, né? E aí as ferramentas que a gente está tendo no momento são essas contribuições virtuais, né? Vaquinha, PicPay, PayPal, etc. Mas ainda assim eu vejo que existe uma certa resistência assim, das pessoas para contribuir nesse formato. Complicado mesmo, né? Porque as pessoas não estão habituadas. Assim como vocês, artistas todos, têm que se reinventar, que é a palavra a palavra de ordem, né? Que é reinventar. Aliás, é tudo, né? Eu falo reinventar, ressignificar, revalorizar, refletir, é um monte de re. Mas vocês têm que ver também, encontrar recursos, né? De financiar. E as pessoas estão acostumadas, a internet é tudo de graça, muitas das coisas de graça, agora nem tudo, né? E aí precisam Uhum. entender que estão ajudando os artistas, estão ajudando os técnicos, né, nessa contribuição online. E todo mundo começou fazendo live de forma. Vamos fazer live. Tem até uma loucura de fazer live. Temos que parar, não podemos parar, temos que fazer live, temos que fazer. E aí cada um foi fazendo de um jeito, com várias qualidades, né? Porque o som, você vê aqui, nós estamos falando, a Laura está em Belo Horizonte, você está um pouquinho ao norte aí de Belo Horizonte, mas o som trava, a internet, cada um tem um tipo de internet. Imaginem gravar, É, cantar, você pega o violão aí, vai ter um delay, a Laura vai querer cantar junto, não vai rolar, entendeu? Fica esquisito, não dá certo, enquanto não tiver tecnologia. Então a gente tem que gravar separado, depois monta. Muita gente está fazendo assim, né? Grava, é, manda, depois monta. É o truque aí para. Fala que é live, mais ou menos, né? Então, ou aqueles que transmitem com uma estrutura maior, vão para um estúdio, preparam um estúdio com a transmissão, como se fosse uma transmissão de TV, né? Com essa qualidade, aí fazem a live. Mas aí precisa ter recurso e também quem que vai ter patrocínio para isso, tudo, né? Complicado. Bom, eu queria que cada um falasse da sua carreira individual, antes da gente falar do Du, né, do Seiva, mas falar da carreira individual, começando, claro, com a Laura. Sempre a gente começa com a Laura. Fala, Laura, como é que foi que você entrou nessa história de música? Imagino pela família, né? Mas você que vai contar a história. tá. Então, minha história começou quando eu nasci mesmo, assim, porque a minha mãe sempre cantou o dia inteiro dentro de casa, sempre cantando o tempo inteiro, música, sempre música para todo lado. Além dela ter casado com um músico, ela sempre gostou de cantar o dia inteiro. Então, acho que dos dois lados eu recebi essa influência de estar sempre cantando. Então, eu cantava muito com a minha mãe e cantava muito vendo meu pai cantar, acompanhando nos shows.
quando eu nasci, ele ainda estava começando a gravar o seu primeiro CD, se não me engano. Acho que ele começou a gravar em 96, eu nasci em 95. Foi quando ele se separou da minha mãe, e aí ele foi se dedicar um pouco mais para a música. Porque ele tinha outros empregos, aí ele falou, não, agora eu vou focar mais na música, alguma coisa assim. Eu não lembro direito, não. Ele que deve ter essa história mais clara, assim, mas a minha leitura era essa. E aí, com uns 9 anos, assim, eu sempre brinquei de fazer show para minha família. Eu pegava escova de cabelo e fazia de microfone, cantava as músicas que estavam rolando por ali. Eu não buscava muita música, não. A música que chegava para mim, eu gostava. Se eu gostasse, eu ficava cantando milhões de vezes. Eu ouvia milhões de vezes super alto e decorava a letra e queria. Aí eu pedi para as pessoas pararem para eu poder mostrar para elas a música que eu aprendi. E já ficava cantando. Gostava de pedir para as pessoas pararem para poder fazer show. Você E queria aí, se apresentar, mesmo pequenininha, queria me você queria ter o seu apresentar. espaço. É isso aí, tá certo. Dá licença aí, senta aí que eu vou fazer meu show. E aí, hoje eu não sou tão assim. Hoje eu marco o show, quem quiser vai. Senta aí que eu vou fazer o show. E aí, com uns 9 anos, assim, eu pedi pro meu pai. Eu já tinha pedido um pouco antes, mas chegou uma hora que eu falei assim, pai, por favor, me coloca numa aula de canto, quero fazer aula de canto, quero fazer aula de canto. E aí ele teve condições ali na época e eu entrei na escola de canto da Babaia, aqui em Belo Horizonte. E aí, logo que eu entrei, tinha um artista, compositor e que trabalhava com música infantil chamado Paulo Lobão, aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que estava fazendo um espetáculo infantil que chamava Lendas, a História de Todos Nós, que era de música folclórica infantil. Então, tudo autoral dele. E ele fazia back vocal com crianças. E ele estava procurando uma substituta para uma criança. E aí a Babaia me indicou. Logo que eu entrei, assim, ela percebeu que eu gostava de fazer show, não sei o que era. E aí ela me indicou. E aí ele me convidou para assistir. Se eu gostasse, eu poderia participar. Aí eu participei desse espetáculo durante dos 9 até os 13 anos, mais ou menos, assim, uma vez, numas temporadas assim do ano, não era o ano todo, era para escolas públicas que a gente fazia, em teatros de escolas privadas para escolas públicas, sobre música folclórica, Mula Sem Cabeça, Saci, Boto, Yara, era bem legal. Então esse universo também da cultura popular, do místico, já estava ali, eu já estava sendo iniciada nisso sem nem perceber muito. E aí, depois nesse mesmo momento, estava rolando o projeto Azeropeia, que era um CD em homenagem ao Betinho, Herbert de Souza, que era um livro dele que foi musicado. E aí eu também participei com meu pai numa faixa, a gente fez um dueto numa música, na última faixa do disco, que se chama Todo Mundo Bem. Hoje esse disco já ganhou uma animação, que foi lançada no ano passado, aqui em BH, produzida pela Souza Produções, que é da Regina Souza, que é a minha madrasta. E aí esses 2 projetos marcaram assim o início do meu trabalho com a música, assim, de eu ir no estúdio gravei depois com esse projeto do Paulo Lobão, gravei meu primeiro solo num CD com 10 anos de idade. Assim, não era um grande CD, mas era uma experiência de vida, né? E é isso que importa para mim, assim, o que eu vejo hoje, como eu vejo a cada dia, assim, o que importa mesmo é a experiência de vida. No sentido, Claro. assim, se a gente está realizado, é aí que o nosso caminho, é aí. Não tem nada a ver com, né, dinheiro, fama, público. Nada. Acho que essas coisas são graduais e a conexão tem que ser verdadeira. Não adianta a pessoa simplesmente estar ali sem se conectar, né? Então, depois disso, eu dei uma parada, comecei a tocar violão, pedi pro meu pai me dar um violão. Tô contando a minha história do início, assim, porque a minha relação com a música é bem assim, bem natural mesmo. Assim, eu quero tocar um violão, não era muito assim, com muitas pretensões, assim, conscientes. E aí, eu aprendi a tocar violão ali na época do colégio, mas cantava no coral da escola, na igreja, na missa da escola, tudo que tinha música ali, eu me encaixavam ali.
eu dava um jeito de participar musicalmente de qualquer atividade que tinha na minha vida ali. Tava rolando uma festinha, tava tocando, eu tava lá, né? Tinha alguém ouvindo música ali no canto, eu ia lá. Sempre muito conectado com a música, cantando ou ouvindo, querendo tocar, querendo aprender. Mas o violão eu fiquei num nível mais básico, assim. Nunca aprofundei, nunca fiz aula de violão, aprendi autodidata. Aí depois larguei essa parte mais profissional e até quando eu entrei na faculdade, que eu conheci o pessoal, que a gente, uns amigos da faculdade, e a gente formou a banda Dom Pepo. Foi Dom uma Pepo. banda, Dom Pepo, que foi aqui de Belo Horizonte. A gente cantou e tocou em vários eventos da cidade, no momento que a cena de BH autoral estava bem aflorada. Você já Inclusive, estava compondo nessa época? Você já estava compondo? Não? Já estava compondo. Eu comecei a compor oficialmente, assim, acho que eu fiz uma música, foi alguns anos antes. Tanto que quando eu entrei na banda, eu falei assim, olha, eu tenho essas músicas aqui, e aí a própria banda já foi a vivência ali, jovem, né, da juventude ali na faculdade, já me trouxe mais inspiração, fiz outras músicas, a gente compôs várias parcerias também, a gente tem um trabalho só que foi gravado na época que eu estava na Dom Pepo, e agora eles lançaram um último disco deles que eu fiz uma participação especial fora da banda, porque eu saí, acho que foi em 2013. Não, na verdade Depois. eu participei da banda em 2013 e saí em 2015. E aí, em 2014, eu fiz a minha primeira apresentação autoral, assim, com as músicas todas minhas, foi na Mostra Cantautores. E nesse mesmo momento, assim, foi quando eu conheci o Gustavito, nesse momento da minha vida. Ali, no momento da faculdade, eu estudei 4 períodos de filosofia na UFMG, mas aí no meio do caminho eu entrei no canto lírico do Cefar e eu preferi a música do que a filosofia. Eu não estava conseguindo ter espaço dentro de mim para os dois. E aí assim, eu acho que é possível. Hoje, com a maturidade que eu venho adquirindo aos poucos, eu percebo que eu daria conta, mas na época não. Era muita coisa para mim, ter E também banda, tem que escolher um momento também de faculdade. preferir vivenciar o trabalho musical do que estudar. Às vezes isso é uma opção, né? Não tem... Eu não Vamos ouvir consegui. uma música sua, você já contou um pouco da sua história. Tem mais Vamos. aí, né? Quantos anos você tem? 20 e quantos? Eu tenho 25 anos. Então, ainda você vai contar muita história, vai ter muita história para A contar. história tá. Daqui para Agora frente ainda tem muita coisa. isso. Vamos ouvir uma música, até que você não estava aqui, quando eu e o Gustavito já separamos aqui uma música sua, o Deságua. Isso, Fala um pouquinho dessa música para a gente ouvir. essa música ela faz parte do meu primeiro CD autoral que eu lancei em 2018, que se chama Amor em Si, e que foi uma produção do Luiz Gabriel Lopes e do Kiko Klaus, aqui em Belo Horizonte, com uma banda maravilhosa. E essa música especificamente, a gente produziu um clipe no ano passado em homenagem assim, a esse processo de gestação que eu vivi, que eu tenho uma filhinha, e o clipe é todo voltado para isso, assim, uma entrega mesmo. E essa música, na verdade, ela foi composta logo depois do falecimento do meu pai, que foi em 2016. Foi uma música que eu compus num momento que eu estava precisando chorar mesmo, que se chama Deságua, né? Eu estava precisando desaguar, mas eu decidi depois transformar ela numa homenagem para esse renascimento da vida, que é o parto, a gestação. Então, o seu pai espero que foi vocês embora, gostem. deixou saudade, muitas aí para muitos fãs. Um trabalho musical lindo, o Vanderly. E estava chegando, aí chegou a sua filha, como que ela chama? Aurora. Aurora, tá vendo? Tá um nome lindo. Então, a chegada da Aurora é motivo para... E a gente fica emocionado com tudo isso. Vamos ouvir agora? Então vai rodar agora. Roda Deságua. Roda! Uhul! Deságua no mar,
deságua no mar, deságua que corre, escorre na fonte que nunca morre, porque se renova, que nunca morre, porque se renova, deságua no rio, deságua no mar, deságua no rio, deságua no mar. Estamos de volta aqui com a Laura Catarina e o Gustavo Amaral, mais conhecido como Gustavito, e eles são do Duo Musical Seiva. Antes da gente falar do duo, a gente está falando da carreira de cada um deles isolado, antes do duo. Agora é a vez do Gustavito contar a sua história. A bola está para você, Gustavito. É Salve, para lá, salve. chutar para lá. Bom, a música entrou na minha vida por influência primeiramente dos meus pais também. Nenhum dos dois é músico, mas eles sempre gostaram muito de música, né? E na minha casa tinha muitos discos de vinil, e que desde muito cedo, assim, eu já ouvia, assim, nem sei qual a idade que eu aprendi a colocar o disco, mas foi bem cedo, eu já aprendi a colocar. E eu via muito, assim, da MPB, assim, e do tanto todos os clássicos da MPB, assim, quanto também música estrangeira, assim, Beatles, Pink Floyd, né? E todo esse rock clássico também. Foi a minha primeira formação e bagagem musical, assim, né? De gosto mesmo. E aí eu comecei a tocar quando eu estava na adolescência, com 13 anos. E foi uma situação bem inusitada, assim mesmo, porque a gente estava formando uma banda de garagem, assim, com o meu irmão mais velho e os meninos da nossa rua, assim. E aí eu toquei baixo, né? Eu fiquei como baixista da banda, simplesmente porque eu era o mais novo e era o único instrumento que faltava, né? Então, assim, eu praticamente nem sabia direito o que era um baixo quando, de repente, meu irmão virou pra mim e falou aqui, nós vamos fazer uma banda e você vai tocar o baixo, beleza? Aí eu, tá, eu acho que eu sei mais ou menos o que é o baixo, mas na verdade não sabia, depois fui aprender. E aí quando eu comecei a tocar com um professor fantástico, autodidata, de um bairro vizinho ao meu lá, o Léo, o meu tio, que tinha um violão parado em casa, assim, antigo, me deu um violão para eu treinar inicialmente o baixo, né, no violão. Então, o meu propósito inicial era tocar músicas de punk rock, que era o estilo dessa banda, mais especificamente cover de Ramones. Então, Opa, começou pesado já. então qualquer pessoa que conhece um mínimo de música, assim, sabe que tocar baixo numa banda de Ramones não é das coisas mais difíceis que pode ter É para se três fazer. acordes, né? Três acordes, né, Gustavo? Tum, dum, 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 dum. Tô Exatamente. brincando, mas Mas aí logo o meu professor, ele ficou meio surpreendido comigo, assim, porque ele falou, não, você não vai tocar só isso, porque você já, tipo assim, na primeira aula já conseguia fazer uma coisa muito mais avançada do que isso, né? Então, e aí eu tenho também um casal de tios que é músico, né? Que é o Arthur Andrés, que é do grupo Acti, flautista do Acti. maravilhoso o grupo. E a Regina Amaral, que é a esposa dele, ela é pianista também de piano clássico, né? É professora aposentada da UFMG. E aí os dois também, quando me viram ali começando a tocar aquelas coisas básicas ali de rock, eles já perceberam que eu tinha um dom realmente assim a mais, assim, e falaram com meus pais que
que, tipo assim, podia investir nisso, que era bom pra mim e tudo. E aí logo em seguida eu já fui pro extremo, porque eu comecei tocando punk rock, mas logo eu já fiz uma aula de violão clássico e já comecei a tocar música erudita e também MPB, assim, bem clássica e complexa harmonicamente, principalmente Chico Buarque, Tom Jobim, que meu pai era muito fã, é ainda, né? E me deu logo os songbooks do Chico Buarque para aprender a tocar. Então, logo ali cedo eu já aprendi e gostava muito também do Raul Seixas, né? E é daí que vem o meu nome artístico, né? Porque o pessoal me chamava de Gustavito por causa do Raulzito, já ali na adolescência, porque eu tocava todas as músicas do Raul, minha base principal de influência, de tocar assim, uma delas é Raul Seixas também. Então, se E daí tivesse aquela brincadeira toca Raul, você tirava de letra fácil. Toca sim, Raul, moleza. já aconteceram situações engraçadas sobre isso, assim. Na verdade, atualmente, às vezes eu até evito contar essa história quando eu tô com o violão na mão, porque senão a galera fala, toca Raul, aí eu tenho que tocar a música do Raul. Geralmente eu tô ali pra tocar, né, as minhas músicas, enfim. Eu tenho que fazer, a qualquer mão eu vou fazer um especial, Gustavito canta Raul Seixas, porque merece. Mas enfim, aí eu era baixista então e tocava e comecei a tocar profissionalmente em diversos grupos, né? Então minha trajetória como músico profissional começou como baixista e aí chegou uma certa altura ali, já no início da minha inserção na cena musical Belo Horizontina, quando eu já estava na faculdade, também fiz faculdade de História, né? Então, assim como a Laura, eu também faço parte do grupo de artistas que são cantores, cantautores da música popular brasileira e que estudaram, né, cursos das ciências humanas, né? E que muitas vezes ali no meio do processo do curso percebem que na verdade a história é com a música e não com as ciências humanas. Mas ao mesmo tempo eu acho que tudo aquilo que a gente aprende, né, das ciências humanas dá uma base muito forte para a Sem gente dúvida, também no processo de sem dúvida. composição. A Laura, por exemplo, né, ela tem a filosofia dela, eu acho que está muito presente nas músicas dela, né? E Verdade. enfim, assim como acontece comigo também, né? Em relação a esse curso de história que eu fiz, cheguei a me formar e tudo, mas nessa época eu tocava baixo e tocava assim, 8 bandas diferentes, uma de jazz, uma de forró, uma de samba, uma de rock, uma autoral, 3 autorais. E aí nesse processo também comecei a tocar música autoral muito cedo, instrumental, no grupo Diapasão. E em 2006 a gente recebeu a gente tinha MySpace na época, né? A gente colocava as músicas no MySpace, que a gente gravava no ensaio, assim, dando rec, assim. E aí um selo do Rio de Niterói, Rio de Janeiro, quis financiar o nosso primeiro disco, né? E aí na época ele mandou lá alguns trocados lá pra gente gravar o disco e tudo. E esse disco foi comercializado assim, principalmente no Japão, sabe? Porque era Olha, música instrumental, rock progressivo, autoral de Belo Horizonte, power trio de baixo, teclado e bateria, sabe? Então nessa época a gente nem tocava as minhas músicas ainda. E eu desde sempre, desde quando comecei lá a tocar o baixo no violão, eu era apaixonado, assim, o violão o meu amor eterno, então eu sempre dormia abraçado com o violão e compunha músicas assim, desde o primeiro dia que eu peguei o violão, eu já compus, sabe? Eu já inventei uma musiquinha que era assim, uma notinha ali, outra ali, mas eu já tinha uma coisa que eu inventei, que eu fazia, então esse processo de criação sempre foi muito visceral, sempre teve muito presente para mim, né? E demorou um tempo até que ele se tornasse o meu foco principal, que foi em 2012, quando eu lancei o meu primeiro disco. E na verdade 2011, que foi o meu primeiro show autoral, que também foi na Mostra Cantautores, que a Laura citou aqui. Então e foi nesse período aí efervescente ali do início dos anos 2010, né? Que eu situo mais ou menos ali essa época que teve uma cena autoral, muito efervescente na cidade e o início do carnaval de rua, da retomada do carnaval de rua também, e muitos músicos que trouxeram a música autoral para dentro do carnaval e tudo isso movimentava uma cena de saraus também, um duelo de MCs que acontecia semanalmente debaixo do viaduto, né? E uma cultura de sarau também, tinham vários, então tinha toda uma cultura efervescente que acontecia nas ruas e tudo mais. E foi ali que a gente se conheceu, né? Eu conheci a Laura, né? Porque ela era do Dom Pepo. E foi um caso interessante. Estou passando várias histórias aqui na cabeça, não sei não, por daqui a que. pouco, porque a segunda parte é o encontro de vocês É musicalmente, a né? próxima Então, parte, né? então Então, fica para o agora próximo a gente está capítulo, o próximo no capítulo do nosso encontro. programa, você já conta. Então, e a gente vai ouvir agora Lembrete. Fala um pouquinho dessa música aí.
Então, só voltar a mente aqui, porque eu já estava prestes a contar outra história. Mas Não, vamos mas lá. você conta na sequência. Eu só quero ouvir uma música sua agora, porque você falou do teu trabalho autoral e a gente separou aqui o lembrete. A gente ouve e depois você volta para falar como tudo aconteceu e junto com a Laura ali. Diga lá. Maravilha. Então, Lembrete. Lembrete é uma canção que foi escrita há um tempo já atrás. É uma parceria minha com o Luiz Gabriel Lopes e o Chicó do Céu, né? A gente escreveu ela numa viagem que a gente fez junto uma vez, de fim de ano, assim, uma viagem bem louca, sem rumo, rumo ao litoral, sem saber para onde, só queríamos saber de que era para ir para o litoral. E foi uma viagem muito frutífera, assim, musicalmente, que a gente estava, né, três cantautores ali, com a mente efervescente, então a gente compôs umas 8 músicas, assim, juntos nessa viagem. Algumas perderam, outras continuaram. E dentre essas está o Lembrete, que é essa música que a gente vai ouvir agora. E eu lancei uma versão dela esse ano, né, em 2020, com um clipe, no momento ali do início da pandemia. Também passei por esse processo de estar me mudando para São Paulo e recém-chegado em São Paulo, acabei tendo que voltar para Minas por conta da pandemia. E aí, mas mesmo assim, a última coisa que eu fiz ainda em São Paulo, a primeira e a última desse momento, e em breve eu volto para fazer mais coisas, enfim, vamos ver como é que o tempo vai ditar. Mas foi gravar esse clipe, então esse clipe foi gravado lá em São Paulo, do Lembrete, né? O pessoal da produtora Bora Lá, foi uma alegria muito grande, assim, poder representar com ele esse novo momento mesmo, né, da minha carreira, da constante reinvenção que a gente passa, né? Então, né, a cada momento a gente está sempre se reinventando e trazendo essa mensagem que ela se aplica a diferentes contextos, né? E ela vai se atualizando. A mensagem dessa letra é muito forte. Essa música conquistou muitos fãs já em diversas partes aí do Brasil e do mundo, por onde ela já foi cantada. Então, para quem não conhece, espero que gostem. Lembrete. Roda o lembrete. Roda. Meu amigo, não se esqueça do dia em que isso começou. E desde então, de tudo que essa vida deu. Meu amigo, reconheça: o barco que nos leva é um, e o sol que nos aquece a voz e o coração é bem maior do que esse medo, esse nó que aperta vez em quando o peito e devagar fortalece a caminhada. Despertar pra uma nova travessia, deixar esvaziar, saber que a hora certa logo vem. Sem pressa, deixe estar, que não demora. Não se esqueça que esse violão é o seu endereço e que esse verão é só o começo de outros tantos que virão. E eu sei que nunca vai faltar, pois temos muito que aprender com o que já passou. Se concentra, meu amigo, no impulso que te faz cantar e faz brotar a poesia sempre devagar. E é devagar que se desfaz todo medo que insiste em apertar os nós. Mas, meu amigo, reconhece-te a ti mesmo. Dá valor ao caminho que te escolhe. Palavras têm poder e os rastros que deixamos por aí
depressa vão chegar no infinito. Não se esqueça que esse violão é o seu endereço e que esse verão é só o começo de outros tantos que virão. Não se esqueça que esse violão é o seu endereço e que esse verão é só o começo de outros tantos. Você está ouvindo Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o duo musical Seiva agora, porque a gente já falou da Laura Catarina, já falamos do Gustavo Amaral, o Gustavito, e aí o Gustavo já estava falando de quando se encontraram, né? Quando a coisa começou a conectar, porque o Luiz Gabriel, parceiro seu, já estava produzindo o Amor em Si, da Laura É, Catarina. É isso mesmo? Na verdade, quando isso a gente mesmo. se conheceu, ainda não estava nem produzindo o disco. Por isso que É eu estava verdade. contando naquele momento que era um momento da nossa pré-história musical ainda, quando a gente se encontrou numa ocupação cultural e que algumas pessoas estavam assim na sombra e começaram a me pedir. Eu estava tocando voz e violão na fogueira e as pessoas começaram a me pedir minhas músicas. Toca Juriti, toca tal. E começaram a pedir todas as músicas do meu primeiro disco, que até então era o único disco que eu tinha lançado. E aí eu fiquei curioso, falei, nossa, quero conhecer quem que é essa galera que conhece todas as minhas músicas. E aí cheguei lá, era o André, o João e a Laura, os três Era da Dom Dom Pepo. era Dom Pepo, né? Se bobear até tava todo mundo lá, mas eu lembro que vocês três estavam, né? Que eram os três vocalistas, compositores, assim, mais da frente. E aí a gente se conheceu ali, eles apresentaram as músicas dele pra mim, e desde esse momento eu já me encantei pela voz da Laura, pela musicalidade dela, e a admiração começou aí, né? E aí foi muitos anos depois que a gente realmente veio a começar a plantar essa ideia, né? Inicialmente plantar a ideia de fazer um projeto musical junto, né? Então a gente salta aí desse ano que a gente se conheceu em 2013 para o que agora 2017, né? 2018 por aí, que aí realmente foi quando a Laura já estava no processo de lançamento do disco dela e a gente começou a cantar juntos, né? Primeiro a convite de um casal de amigos, né, que nos convidou para cantar no casamento deles e também em outros eventos que eles organizavam. É, E assim, só completar que na verdade eles convidaram a gente para cantar, mas a ideia não sabia se era para cantar junto ou não. Mas juntou nós dois ali, a gente cantou todas as músicas um do outro, porque a gente já Ah, que legal. conhecia. Então já tinha uma sintonia ali, Já que, tinha. que precisava ter só um momento de tá junto para É, cantar junto as coisas, né? Isso é uma foi questão aquele de. empurrãozinho, O foi aquele acaso que não empurrãozinho. existe, né, Gustavito e Laura? É aquele é, famoso acaso que não existe. É um acaso, exato. não é? E Com aí você, certeza. o nome, eu gosto muito do nome Seiva. Quem que deu essa ideia? Achei muito legal, Seiva. Quem quer falar do Seiva? Então, pode falar, Gustavo, que foi você que deu essa ideia. Ah, sim. Eu que dei a ideia, mas assim, a gente ficou muito tempo assim, garimpando esse nome, sabe? E fazendo brainstorm, pensando em várias ideias, possibilidades de nome, assim, vários meses, né? Porque a gente começou mesmo essa ideia de firmar e falar, vamos fazer uma banda juntos. Foi ali pelo meio pro final do ano passado, né? Agora deve estar fazendo um ano, mais ou menos, do primeiro momento. Mas bem que foi em julho, né? Eu lembro. Foi bem no meio do ano, eu tava voltando de uma viagem que eu fiz pro Rio de Janeiro. Liguei pra Laura e falei, Laura, vamos fazer uma banda e tal. Ela topou. E aí começou a ideia. Então, É, depois disso, demorou uns 6 meses para o nome assentar e chegar nesse nome Seiva. Bem E legal. apesar de eu ter sugerido, né, e achar que é um nome que sintetiza bem, uma palavra bonita, delicada, né, começa com S, assim, que é uma letra que tem essa simbologia da energia da curva, né, do próprio Yin Yang, do próprio infinito, da energia, né, da fluidez, da energia feminina e das águas e tudo que esse projeto traz, e tudo da circulação do sangue, né, da seiva, que é o próprio sangue da planta e que conecta a raiz dela
com as árvores, então tem toda essa dimensão do simbólico do plano vegetal, né? Uhum. E que chegou nesse nome para mim e que a Laura gostou, mas ao mesmo tempo a Laura pode dizer agora sobre também, né, o que significa o nome para ela, porque, né, também veio de encontro a tudo que ela também esperava assim para o Afinal, projeto. ela é a nossa filósofa, mesmo que ela não tenha se formado em filosofia. Fala aí. É verdade, eu tenho me considerado bem filósofa ultimamente. E vou filosofar um pouco aqui então sobre o nome Seiva. É, além dessa simbologia das letras e tal, um nome curto, sintetiza ali, além da própria seiva já significar uma coisa que sintetiza e que comunica, eu acredito que a gente estava buscando no nosso projeto sintetizar, reunir, como se fosse assim, representar egrégoras com simplicidade e diretamente em ambientes que não necessariamente iam acessar essas egrégoras. Por exemplo, assim, trazer elementos da Umbanda, do xamanismo, dessa conexão com a natureza, de tradições indígenas, cantos tradicionais, músicas também autorais, tipo, misturar tudo isso com a nossa linguagem da MPB, com a linguagem world music também. Então, seria essa seiva, seria como se fosse assim, não é o mesmo significado, mas é como se fosse assim, aquele sumo. Sabe quando a gente pega um coador voal, que é aquele tecido e espreme, aquele leite que sai, é o mesmo leite que está dentro das plantas, dessa seiva. É a A gente essência, pegou né? A a essência. essência, esse miolo, tudo isso a gente ainda está descobrindo e virá a descobrir o que a seiva também vai trazer para a gente, porque a gente também se abre, desde quando a gente se encontrou, a gente sente uma conexão muito forte com que esse projeto está além de nós, no sentido que nós nos colocamos como canais de comunicação da Uhum. natureza, a serviço do bem mesmo, assim, a espalhar mensagens de amor, de como se tem a Laura, tem o Gustavo, mas tem a seiva, entendeu? Essa Claro, seiva é uma outra maior, coisa. maior. E Legal. aí é isso. Acredito que dessa comunicação aí vão surgir muitas coisas legais. Eu estou muito feliz com o resultado das gravações que a gente iniciou. Cada dia que eu vou escutando aqui em casa, a gente vai trabalhando um pouco, eu vou ficando bem satisfeita com nossos projetos, porque o que a gente já divulgou na internet ainda não está elaborado, assim, porque foi nesse momento da imersão, Uhum. nesse momento que a gente está construindo os arranjos, é que está se revelando a nossa identidade enquanto grupo mesmo, colocando outros elementos, sem ser só voz e violão. Acho que isso vai traduzindo mais ainda o que a gente acredita como comunicação musical de cura mesmo, assim. Perfeitamente. O que a gente vai ouvir então dessas canções? Temos 3 aqui do Seiva. O que você escolhe aí? A É começar com legal a... só pegar o gancho do que a Laura falou, né? Que Hum? esses 3 vídeos, eles foram também um momento de semente, né? Porque foi ainda pré-pandemia, em janeiro desse ano, fevereiro, né? Que a gente se encontrou para fazer os nossos primeiros vídeos, que, né? Que a princípio seriam para divulgar o nosso show de estreia, que estava marcado em abril, não é? E aí esses vídeos também ficaram um tempinho guardados e a gente acabou botando eles a público agora no YouTube, né, no momento que a gente fez a imersão criativa. Mas eles ainda são também desse momento no início do ano, quando a gente estava lançando ali as primeiras sementes, né, e foi gravado numa fraternidade muito especial para a gente também, que é a Fraternidade Caimã, ali em Belo Horizonte, e filmado pelo Laroê Filmes. Aí, Laurinha, escolhe uma das 3 aí para começar. Para começar, tem mais 2, mas começa a primeira. Qual que vai ser? A gente Para rodar aqui. começar, Salve a Rainha do Mar. Salve a Rainha do Mar. Legal. Roda! Salve a rainha do mar,
ela é Iemanjá. Ela é minha mãe, ela é Ela é criadora. Ela é minha mãe, ela é Iemanjá, ela é minha mãe, ela é Iemanjá. Estamos de volta aqui com o Du Musical Seiva, a Laura Catarina e o Gustavo Amaral, o Gustavito. Gustavito está lá na Serra do Cipó e a Laura está em Belo Horizonte. Ô, Laura, você escreveu um negócio que eu achei legal, eu estava lendo aqui, no intervalo aqui. Música é o nosso remédio, medicina para a alma. Você sabe, toda hora que eu falo de música aqui no programa, a gente tem um programa há 4 anos, né, que é o Hora do Rango, aqui na Rádio Brasil Atual, que também no YouTube. E converso com todos os músicos que vêm, inclusive quando veio o seu tio aqui no estúdio, sobre a importância da música, que eu considero ela não só ah, como terapia, como cura também. A música, eu acho que tem esse dom, né? Ela tem esse poder transformador e de cura. Eu falo toda hora isso aí também, eu sou um pouco repetitivo, mas eu creio nisso, claramente. Sim. E vocês que trabalham com a criação da música devem sentir um impacto muito grande, né? Quando a coisa funciona, né? E quando as pessoas se emocionam através de um trabalho que vocês realizam. E agora estão realizando juntos, trabalharam separados, agora estão juntos. Deve ser muito emocionante quando alguma coisa, né? As pessoas, olha, aquilo lá me fez lembrar de não sei o quê, me fez uma memória, me fez recordar, tocou na minha memória afetiva, lembrei de coisas, me emocionei, enfim. A música tem esse dom, né? E como é que é a reação para vocês? Porque quando vocês estão produzindo ou estão criando, né? Isso não fica muito claro, mas depois que o trabalho é apresentado e tem a reação do público, né? A coisa muda. Então eu queria saber como é que vocês sentem isso com relação à música, de forma geral. É, eu acho que varia muito de música para música e também hoje eu vejo que quando a música ela é para se espalhar, ela vai sozinha. Mas hoje eu É vejo que a verdade. gente precisa muito de um investimento nessa divulgação para poder espalhar mesmo esse amor que a gente tem pela música, porque nem sempre a gente consegue alcançar as pessoas que vão se conectar com aquela música ali específica. Por exemplo, o público-alvo de cada faixa, vamos dizer assim, porque cada música pode variar também. Mas nessa emoção, assim, nessa reação do público, eu já me surpreendi muito, porque, por exemplo, todos os meus shows que eu fiz até hoje, alguém chorou. E não foi E eu nem estava todos, lá, porque se eu todos. tivesse eu ia estar chorando também. Eu sou um chorão tremendo. Porque eu me emociono muito quando eu tô cantando músicas que são importantes para mim, não necessariamente autorais, mas quando eu me dediquei a cantar músicas autorais, como todas as músicas que eu já compus, elas vêm de um lugar muito profundo de integração, de alguma vivência, de um amadurecimento, de uma vontade de falar alguma coisa para alguém, e aí aquilo sai numa música, demonstrando um sentimento. Então, as músicas que trazem um sentimento que não é só meu, né, que não é tão pessoal, como, por exemplo, Deságua mesmo, essa música que a gente ouviu, é uma música que emociona muitas pessoas porque ela é muito ampla. A letra dela é bem simples, assim, deságua no rio, deságua no mar, deságua que corre, escorre na fonte que nunca morre porque se renova. É só isso a letra,
mas cada pessoa vai entender aquele desaguar de uma forma. E eu sinto que a melodia cantada por uma voz bonita ou que está sincera, pelo menos, a pessoa ela já conecta com o belo nela mesma, com a sinceridade nela mesma, e com a poesia ela ativa não só a poesia, mas a poesia junto com a melodia, a gente falando de músicas que tem letra, né? Eu acho que ativam memórias que vão conectando com sentimentos e aí que a cura acontece. Assim. A gente às vezes está numa sessão ali de musicoterapia e toca uma música bem maravilhosa sobre perdão. Aí você já começa a pensar quem que você precisa perdoar, que você, né, você começar a sentir que você precisa se perdoar. Isso já aconteceu muito comigo, assim, de estar no carro, no Uber e tocar uma música ali que eu nunca ouvi, ou até uma música pop mesmo, que fala uma frase ali que me comunica uma coisa que eu precisava ouvir e que me acalma um pouco, assim, me faz me sentir menos sozinha no mundo. Alguém ali que demonstrou um sentimento que eu também sinto e acho que a música une as nossas almas, nossos corações, nossos pensamentos, sentimentos nessa hora, assim, que a gente não tá pensando muito. Só que quando a gente escolhe também seguir um artista e vai ali, a gente tem essa expectativa também de se emocionar já, né? Aí tem essa responsabilidade também de uma pessoa que eu adoro ir no show da Laura, porque eu sempre fico emocionada. Aí já rola aquela pressão que eu tenho que emocionar. Mas né, rola um pouco, assim, Pô, aí você porque... chega assim na plateia e fala, "Ih, hoje ninguém chorou, acho que não fui bem. Pô, ninguém chorou, fica olhando a plateia assim. Não, mas o importante mais do que chorar, é sorrir, né? Claro. Então, assim, se a pessoa já Não, quiser às me dar vezes um assim, abraço, tá tocar ótimo. emocionalmente, ô Laura. A gente está aqui, a gente mexe com, né, temos todos os artistas de todas as vertentes musicais que a gente traz na rádio aqui, eles tocam as pessoas. A gente ouve a reação do público, falar, essa música aqui eu lembrei do meu tio, da minha tia, do meu avô, do meu pai, sabe? Às vezes não tem ligação direta para você, mas para ele tem. Então, isso aí Exatamente. é uma coisa já, não precisa necessariamente chorar ou sorrir ou tudo mais, só se tocar, né? Sentir, Sentir, sentir. o sentimento Às é vezes a sempre. pessoa pode estar ali com aquela cara de que não está nem se tocando, mas lá por dentro ela está se Claro, emocionando. existe muito isso. Todo mundo Não se vou dar expressa. bandeira aqui, ó, só. Vou dar aqui. Exatamente. Não vou dar bandeira, Aí não vou sai, Cara dar que bandeira. sai chora. aquela lágrima, assim. E para você, Gustavo, como é que é essa história do poder da música de cura, de terapia, de transformação e de sentimento? Pô, Pergunta pra muito mim, complexa essa, né? mas para mim Pensando música bem é aqui. isso. Música para mim é isso, assim. Cada dia que passa faz mais sentido para mim essa dimensão curativa mesmo da música, né? E a gente vê isso, né? A gente tem esse feedback, ter esse feedback das pessoas que escutam o nosso trabalho e se emocionam, né? E se sentem tocados por aquela música, é muito bonito, assim, sabe? Pra mim, uma coisa que acontece muito é da pessoa querer ouvir alguma música que ainda não tem gravação, né? Alguma música que ainda tá inédita, que a Ah, pessoa sim. me tocando em algum lugar, e aí isso acontece muito comigo, assim. Aí a pessoa me manda uma mensagem, nossa, por favor, será que você poderia me mandar um áudio para eu ouvir? Às vezes, assim, no parto, né? Também É, ele tá grávida, muito colocar na playlist do parto dela, aquela sua música, mas onde que encontra? Ah, mas não tem gravação ainda, né? Então eu acho que isso tem muito a ver também com esses ambientes, né? De troca musical, onde as pessoas já estão abertas, né, para esse tipo de experiência de cura, desse tipo de conexão e, né, que a música com essa, essa intenção mesmo de estar ali para se emocionar, para se tocar, para se Claro. conectar com as pessoas, né, para lembrar de coisas, para aprender, para desbloquear, né, para destravar, para iluminar uma sombra, né, conhecer uma parte, encarar uma parte de você que você está evitando encarar, e aquela música te dá aquela verdade, você te obriga a encarar aquilo, você às vezes sofre, mas se liberta depois. Então, tudo isso a música traz, né? E aí as pessoas que passa esse momento de conexão muito forte, né, ela cria uma identificação com a música, às vezes ela precisa de ouvir aquela música, né? Então É. eu acabo fazendo muito isso também, de enviar minhas músicas, gravo assim com o celular mesmo, só para a pessoa ouvir, mando pelo WhatsApp, fala, ouve aí no seu momento. Legal. Então Gravo em voz escolhe uma alta, agora.
Isso, agora Então, escolhe uma sua, a sua vez de escolher, porque a Laura já escolheu. O que que vai ser? bom, vamos então, já que a gente está falando de toda essa emoção, propõe então de fazer Hora Iê, que foi o último vídeo que a gente lançou agora, semana passada, e é uma composição minha, né? Que eu recebi essa música, essa melodia, essa letra num momento muito especial, assim, na beira do rio. Eu digo receber, porque especialmente, nem sempre é assim, mas especialmente no caso dessa música, foi algo que veio mesmo, assim, que peguei o violão e ele falou por si só Baixou, e baixou. a melodia e eu estava num momento muito forte, assim, precisando, né, de me reconectar com essa energia do feminino, né, de me reconciliar, né, assim, né, como homem com a energia do feminino e que é um processo que ele é também coletivo, né, e todos nós homens que estamos aqui, né, nesse momento na Terra temos que passar por esse processo, né, de desconstrução, né, de mudar vários parâmetros em relação a essa interação com a energia do feminino, né, e das mulheres em geral. E essa música traz essa energia, né, dessa reflexão e uma mensagem que, que eu sinto ela como uma mensagem divina mesmo, dessa energia, do que ela tem para ensinar, assim, principalmente para os homens que possam ser mais femininos, né, e buscar, né, o que pode significar dizer isso, que é vasto, né, mas dizer Menos simplesmente machistas, talvez, né? Talvez. também, Menos com machistas. certeza, Com obviamente. certeza. Então, roda. Como chama a música mesmo? Ora Olha aí, Ieio. Ora Ieio. Vamos lá. Roda. Fui conversar com ela na beirada do rio e ela, muito aberta, me chamou pra dançar. Pedi sua licença pra dançar com a senhora e ela riu a beça e me abraçou em Caldas Grossas. E foi aquele tempo de rever o que era. Revi minha coragem, aguentei firme, passou. Agora ela canta pra esse mundo ver. Perdoa todos os caminhos que Deus do céu vem ver. É mãe das águas, das cachoeiras e lava os olhos de alegria. Senhora nossa que nos conforta e mata a sede de toda a gente. Eu sou teu filho, te peço a bênção, te dou serviço e sigo em frente. Ora, que ela é mãe rainha, me governa, faz bem. Quando eu era menina, ela vinha embalar na voz da minha mãe, de toda mulher. Ensina o feminino que todo homem é. Ora, é mãe das águas, das cachoeiras e lava os olhos de alegria. Senhora nossa que nos conforta e mata a sede de toda a gente. Ora, eu sou teu filho, te peço a bênção, te dou serviço e sigo em frente. Ora,
Estamos de volta agora no último bloco para falar com a Laura Catarina, direto de Belo Horizonte, e o Gustavo Amaral, Gustavito, lá direto da Serra do Cipó. É o duo musical Seiva. Olha que nome bonito, Seiva. Gostei demais do nome. E aí uma coisa, vocês falam da música minha que baixou, a outra que eu fiz, e vocês fazem juntos, separado, como é que é o processo aí? Porque os dois são compositores, os dois cantam, como é que funciona? Esse aspecto mais assim do dia a dia do duo, como é que rola? Então, a gente trouxe para o nosso projeto músicas que a gente já tinha composto individualmente, né, da carreira individual. Tipo assim, acho que essa música tem a ver com Seiva. Aí foi colocando no balaio da Seiva as músicas que a gente achava que tinha a ver e algumas releituras também de amigos. Então, tem especificamente 3 músicas que a gente adotou para o nosso projeto que não são nossas. Tem uma música que é Tu, que vai fazer parte do nosso primeiro CD, que é da Maria Rita Castro. Tem Desatador de Nó, que é da Flávia Venceslau. E qual que é a outra mesmo? É Tupã, né? Tem outra? É uma composição minha também, parceria com a LG, né? Eu acho Mas aí inclui outra pessoa, né? Tá falando das que não são de vocês dois. tem Isso. mais alguma que não é nossa, que agora fugiu. Tem mais uma também. Porque que a gente passou agora nessa imersão, né, que a gente teve junto no processo de laboratório de criação e além de ter escrito algumas músicas, né, juntos, que são as primeiras que a gente compôs realmente em parceria nós dois, e também um laboratório de experimentar diversos repertórios, outras músicas nossas, músicas de amigos, enfim. E aí desse laboratório é que saiu aí essa primeira base para o que vai ser o nosso primeiro disco. Legal, que vai ser o primeiro disco que é quando acabar a pandemia, vocês vão lá no estúdio, vem aqui no estúdio de São Paulo para apresentar com a gente ao vivo. Tá combinado, ótimo. já está marcado. Agora, uma coisa, quantas composições os dois têm juntos até agora, nesse duo? Acho que a gente tem 3 já, né? 3, já tá começando já. Tem todas são muito lindas, eu fico suspeita para falar, porque a primeira música que a gente fez junto foi nos primeiros dias que eu fui para Serra do Cipó com a minha família, e aí eu cheguei com o Gustavo com o meu caderninho, assim, eu adoro caderninho, e aí cheguei com o meu caderninho, assim, comecei a fazer essa música aqui, mas ela acabou aqui, mas eu sinto que tem mais. E aí o Gustavo, legal, ele é uma máquina de composição, você fica do lado dele ali, ele faz umas 3 músicas por dia, se deixar. Que bom, né? Cada experiência que ele tem, inspiração, ele olha assim, o vento na janela, começa a fazer uma... E aí essa música, ele ficou algumas horas ali enquanto eu tava dando banho na minha filha, cuidando, não sei o que, ele ficou ali finalizando a música. Aí depois a gente editou a letra, assim, chegou num consenso e fechamos ela, assim, que se chamou Chave Mestra, que foi a nossa primeira composição em parceria. E depois a gente, acho que foi no dia seguinte a que a gente fez essa música, a gente foi fazer uma prática de yoga da lua cheia, né, com todo mundo que estava ali no sítio. E aí tava aquela lua maravilhosa, eu falei com o Gustavito assim, eu tenho um espírito meio mandona às vezes, assim, eu falei, pega o violão lá. Aí pegou o violão, toca um negócio aí. Começou a tocar assim, começou a vir a melodia assim com a letra, aí a gente começou a fazer uma outra música que se chama Jaci, que é um dos nomes tradicionais para lua, né? Em Tupi? Em Tupi. Tupi. E Jaci, aí, mesmo. Jaci. E a gente fez essa música para a lua cheia que estava ali nos inspirando demais. Eu nunca vou esquecer daquele brilho maravilhoso, assim, daquele dia especial. Então já temos Chave Mestra, Jaci, já estou apresentando um novo disco, já estou aqui fechando para a programação, o playlist para botar na rádio e tudo mais. Quando tiver gravado, vocês mandam para mim, para a gente botar aqui na programação da rádio. Tá? Então, Chave Mestra, Jaci, qual que é a outra, a terceira? Qual que é a outra aí, Gusta? Augusto. A outra a gente vai deixar ainda por surpresa. Suspense. A outra é suspense. Porque aqui, se bobear, eu faço um spoiler total aqui. Você não deixa comigo, não. O cara vem aqui, olha, eu tô fazendo uma música. Eu falei, não vai tocar? Pô, você tá de brincadeira.
É Os caras verdade. ficam loucos. Mas faz parte do espírito do programa. O cara fala, estou fazendo uma música. Se ele não fala nada, eu não vou pedir. Agora o cara fala, estou Pediu para fazendo. falar. Levanta a bola para mim, eu vou lá e pá, né? Mas pode falar pelo menos o tema dessa terceira canção que está prestes a sair, ô, meu caro Gustavito e Laura? Então, a gente está Bom, trazendo essa temática do nome, né, da seiva, isso. tentando traduzir ela Ah, de... então vai chamar Seiva, provavelmente. É isso? Provavelmente. Spoiler. Então a seiva, né? Tudo mais, né? Imagino, né, que seja. Claro, é até legal para justificar uma ideia de um nome tão bacana. Você vê como eu reagi aqui espontaneamente mesmo, porque eu acho o nome muito legal, Seiva. Então, às vezes, você explicou, né, Laura? Você explicou um pouquinho da seiva, coloca aqui a ponte entre a terra e o céu, canalizada numa linguagem da natureza e tal. Achei bacana o que você escreveu, né? E de repente é isso que é um pouco da letra, né? Olha, já estou fazendo, agora já estou indo para o caminho certo. Então, a gente Vocês já estão está falando, tratando acho que eu com estou os indo certo aí. elementos, Hein? Fala, já estamos Gustavo. com os elementos aí já, Os agora os elementos elementos. estão postos. A gente Então é o vai... seguinte, gente, a gente está no final. Detetive. A gente está no finalzinho para ouvir uma canção final que sobrou aqui, que é Água à Luz, que aliás é um nome lindo também, Água à Luz. A música é sua, Laura, ou do É minha Gustavo? música. É sua. É. Então a gente vai tocar Água à Luz. Quer falar alguma coisa sobre ela? Antes da gente terminar? Também, coincidentemente, é uma música que eu me inspirei e escrevi no mesmo lugar que o Gustavo escreveu a música Oraia e Eu. É o mesmo lugar que a gente se inspirou. Então, a gente se inspirou nessa mesma energia das águas, ali de Oxum. É uma música que tem a mesma temática, só que numa linguagem já feminina, né? Ele estava falando ali no eu lírico, ali, querendo trazer o feminino. Hum, Essa já é uma música totalmente do feminino para o feminino, mamãe, uma coisa assim, bem assim, mamãe das bacana. águas. É. Então a gente vai ouvir essa aqui. Mas uma pergunta final para Laura, que é inevitável para ela, deve estar cansada de ouvir isso, né? Mas qual que é a canção do seu pai? E eu gostaria que o Gustavito também falasse, já que é um cara muito querido aqui em São Paulo, né? E deixou saudades, que você leva consigo e você acha que é uma boa música que representa o trabalho musical de Vanderly, o seu pai, Laura. Não que ter, enfim, eu ia falar outra coisa. É, Então, deixar você pensar, né? Eu fico em cima. tem que pensar um pouco porque ele tem muitas músicas importantes assim para a carreira dele que representam ele ah, em diversos contextos assim. Mas Tem eu esse queria saber para contexto você. para mim. É Ah, claro. entendi. Para mim, Pode não ser uma famosa, pode, né? O Gustavito também não sei, né? Se ele lembra uma do Vanderlei que não é famosa, mas que você goste, enfim. bom, para mim, eu gosto muito, assim, que eu tenho trazido comigo é uma música que tem me emocionado muito e que eu tô até trabalhando com ela num projeto paralelo, assim, mais pessoal aqui em Laura Catarina, é a música Estrela, que ele compôs para Maria Bethânia gravar e que é uma música que conta na letra dela, ela fala do nascimento e da morte. E ele compôs poucos anos antes de falecer, e como eu tenho convivido com essa música recentemente, ela tem me trazido muitos ensinamentos, assim, não diria que essa música representa a carreira dele, mas ela Hum. representa muito ele para mim nesse momento que eu estou vivendo. Como é que é um Bom, trecho da Responde um letra? pouco. A letra é assim: trem do desejo penetrou na noite escura, foi abrindo sem censura o ventre da morena terra. O orvalho vale a flor que nasce desse prazer, nesse lampejo de dor. Meu canto é só pra dizer que tudo isso é por ti. Eu virei estrela, eu virei estrela. Numa jangada, a deriva a céu aberto, leva os corações despertos a sonhar com terras livres. Veio amanhã e eu parti, mas quando cheguei aqui, os astros podem contar. No dia em que me perdi, foi que aprendi a brilhar. Eu virei estrela, eu
virei estrela. Essa é a letra da música. Linda É música, forte, assim. Virei Estrela. Ele virou estrela mesmo, Vanderlei. É, Né? Tem muito a ver, né? Tem uma coisa premonitória exato. ali dele, né? Enfim. É uma homenagem bacana que você está fazendo para ele. Gustavito, um grande abraço, obrigado por participar aqui desse programa. E a Laura Catarina, estou aguardando vocês em São Paulo. E a gente fica aqui com um abraço virtual e com a música Água à Luz, que a gente vai terminar o programa com ela. Tá bom, gente? Até a Beijão, próxima. Oswaldo. Valeu. Beijo. Obrigada. Tchau, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Tchau. Gratidão. Venho te encontrar no mesmo lugar. Venho te encontrar no mesmo lugar. Recebo seu encanto, permito que meu canto em seu manto seja permito que meu canto em seu manto seja mamãe, eu te peço, me leve contigo nas águas encontro abrigo e assim eu aprendo a fluir como a senhora. Lava meu coração, mamãe, não demora. Lava meus olhos, aonde mora a minha expressão. Lava minhas memórias, retira a preocupação. Mamãe, eu te peço, me leve contigo nas águas encontro abrigo e assim eu aprendo a fluir como a senhora. Lava meu coração, mamãe, não demora. Lava meus olhos, aonde mora a minha expressão. Lava minhas memórias, retira a preocupação. Mamãe, me conduz a ser água que é luz. Mamãe, me conduz a ser água que é luz. O programa termina aqui, mas a programação da Rádio Brasil Atual segue na Hora do Rango, hoje reapresentando Brasativa. Fique com a gente.